aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei com mais uma escalação aqui no canal do Cartola, escalação da 10ª rodada. Infelizmente, na última rodada eu não pontuei tão bem assim, eu fiz apenas 62 pontos. Queria ter pontuado muito mais, porém não rolou. O principal destaque do meu time foi o Arrascaeta. Ele fez mais de 13 pontos no jogo contra o Vasco. E vocês, quantos pontos fizeram e qual jogador se destacou no time de vocês? Me contem aqui nos comentários. Na Liga do Live Feminina, Maria Silvia garantiu uma metada de 108 pontos e se destacou entre as cartoleiras. Toda semana tem muito conteúdo aqui pra vocês. Os meus vídeos do Dandan, do Caio Ribeiro, os vídeos do Ale com o programa Aleatoriamente, desafiando a escalação automática. Tem as lives com o Beto Veloso, com o Caçocla, as dicas do especialista. Enfim, tem muito conteúdo, muita dica boa. Então se inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe à vontade. E agora chegou o momento mais importante aqui do vídeo, a escalação do meu time para a rodada. E não esqueçam que é uma prévia do meu time. Antes do fechamento eu sempre compartilho com vocês nos meus perfis o meu time final atualizado. A minha formação é o clássico 4-3-3 e o meu goleiro para a rodada vai ser o Cássio, goleiro do Corinthians. O Corinthians joga em casa, recebe o Cuiabá, é um confronto bem favorável aqui para o Cartola, possibilidade de SG e além disso o Cássio é um goleiro super acessível. Outra opção de goleiro que eu gosto muito para a rodada é o goleiro do Botafogo, o Perry. É um jogo do Botafogo também em casa contra o Fortaleza pelo potencial de defesas que ele deve ter nessa partida, além de ser um goleiro super regular nas pontuações. Sem muitas novidades aqui na lateral com o Marlon, lateral do Cruzeiro. Eu sei que é um jogo fora de casa contra o Bahia, porém o Marlon é muito regular nas pontuações, tem muita média básica e a pontuação dele, a média dele fora de casa é superior a 15 pontos. E além disso, ele tem as bolas paradas, cobra alguns escanteios, algumas faltas, muito potencial ofensivo e participa demais durante os jogos. E eu também vou com o Bidu, lateral do Corinthians, é um lateral super acessível para a rodada, com a possibilidade de SG e além disso ele é um lateral super ofensivo também. Outra sugestão de lateral para vocês é o de Plácido, do Botafogo, que tem uma média básica muito interessante, é um lateral que participa bastante, desarma, já tem assistência no campeonato e também é bem acessível. E para fechar a minha defesa, dois zagueiros de muita média básica e potencial ofensivo na bola aérea. Nino do Fluminense e o Cuesta do Botafogo. O Fluminense joga fora de casa contra o Goiás e o Botafogo em casa diante do Fortaleza. Outras opções de zagueiros para a rodada e mais acessíveis. Os zagueiros do Corinthians, Gil, Bruno Mendes ou Murilo. Do Internacional tem a opção do Vitão, ou do Atlético Mineiro tem a opção do Jefferson ou do Bruno Fux. Meio de campo escalado com 3 meias super regulares e de muita média básica. O primeiro deles é o Arrascaeta do Flamengo. O Flamengo joga em casa e recebe o Grêmio. Ele é um jogador que eu tenho muita confiança. Na última rodada fez mais de 13 pontos no jogo contra o Vasco, participa demais durante as partidas e tem as bolas paradas pelo lado do Flamengo. O meu segundo meia vai ser o Lima do Fluminense, é um jogo fora de casa, diante do Goiás. Porém, o Lima é muito participativo, tem uma média de quase 7 pontos no Cartola. O Fluminense é um time muito ofensivo que ataca bastante, o Lima sempre tem muito potencial durante as partidas. Para finalizar o meu meio de campo, eu vou com o Bitelo, meio-campista do Grêmio. Ele é um jogador muito scout, participa muito durante as partidas, desarma, finaliza, sofre falta. Enfim, ele gera muitos scouts e por isso tem uma pontuação tão regular aqui no Cartola. A média do Bitelo é de 6,28. E tem bastante opção de meias para a rodada, outras opções para vocês. Rafael Veiga do Palmeiras, mesmo sendo um jogo fora contra o São Paulo, ele tem as bolas paradas e isso faz com que ele tenha muito potencial durante as partidas. Gosto da opção do Eduardo do Botafogo. Ele é dúvida para a partida, se jogar é uma excelente opção para a rodada. Tem o Alan Patrick do Internacional contra o Vasco, também é um nome bem interessante. Renato Augusto do Corinthians. Enfim, tem muitos meias para a rodada, então me contem aqui nos comentários como ficou o seu meio de campo para a 10ª rodada. E a parte mais importante da escalação, o ataque para a rodada, e assim ficou meu ataque para a 10ª rodada com o Roger Guedes, atacante do Corinthians e vice-artilheiro do Brasileirão com 5 gols marcados. O Corinthians joga em casa, recebe o Cuiabá e o Guedes é um atacante de muita média básica e de muita regularidade. O meu segundo atacante vai ser o Paulinho do Atlético Mineiro. O Galo joga em casa contra o Red Bull Bragantino e nessa partida não conta com o Hulk que está suspenso e por isso eu acredito que o Paulinho possa se destacar ainda mais no jogo e pontuar muito aqui no Cartola. E para fechar meu ataque, eu vou com o Cano do Fluminense, um jogo fora contra o Goiás. Na última rodada ele foi o capitão, mas escalado e não marcou gol. Porém, eu tô naquela expectativa de que uma hora o Cano vai imitar e muito aqui no Cartola. E aí, como ficou o ataque de vocês? Me contem aqui nos comentários.
E sabe um atacante que eu gosto muito pra rodada? É o Suárez. Eu sei que é um jogo super difícil contra o Flamengo no Rio de Janeiro, porém o Suárez tá jogando demais e pontuando muito aqui no Cartola. E aí, alguém vai com o Suárez na rodada? Me conta nos comentários. De técnico, eu escalei o Luxemburgo do Corinthians. É um técnico mais acessível pra rodada, que precisa de pouco para começar a valorizar. E se o Corinthians conseguir essa vitória contra o Cuiabá, ele ainda ganha um pontinho extra. No banco de reservas, eu fiz o hack do goleiro com o Cavicchioli titular e no banco o Cássio, na lateral Gabriel Inocêncio do Santos, na zaga o Gemerson do Atlético Mineiro, no meio de campo Tassiano do Bahia e no ataque Yuri Alberto, atacante do Corinthians. E o meu capitão para a rodada vai ser o Roger Guedes do Corinthians, sempre muito regular durante as partidas e é um jogador de muito potencial na rodada. O meu time ficou custando menos de 140 cartoletas, 139 uns quebradinhos. Gostei bastante da minha escalação, mas é uma prévia do meu time para rodada e antes do fechamento do mercado eu compartilho com vocês o meu time final atualizado. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e que venham os 100 pontos. Um beijo, tchau, tchau!